Olá, senhores, sejam bem-vindos. Vamos começar na aula de hoje o tema licitações e contratos administrativos. O primeiro ponto importante envolvendo licitação é nós sabermos a definição de licitação e dela extrairmos, por exemplo, a natureza jurídica. Então, a licitação é um procedimento administrativo vinculado por meio do qual a administração pública escolhe, dentre os interessados, a melhor proposta para a celebração de um futuro contrato administrativo visando a realização de um serviço, alienação, compra, obra ou locação. Então, como você pode perceber dessa definição, a natureza jurídica da licitação nós já podemos tirar daqui. Então, trata-se de um procedimento administrativo vinculado através do qual a administração pública escolhe, dentre os interessados, a proposta mais vantajosa para a celebração de um futuro contrato administrativo. É procedimento, repare, procedimento administrativo. Então, se numa prova de delegado te perguntar qual é a natureza jurídica, candidato, da licitação, você vai dizer procedimento administrativo vinculado. Um outro ponto importante que a gente já extrai aqui da própria definição de licitação é o seguinte: sendo a licitação um procedimento administrativo vinculado, esse procedimento tem uma finalidade imediata: escolher a proposta mais vantajosa. E aí é importante aqui, senhores, repare, escolher dentre os interessados a proposta mais vantajosa. Mais vantajosa para quê? Para a futura celebração de um contrato administrativo com a administração pública. E aqui o examinador poderia já perguntar aos senhores o seguinte: candidato, proposta mais vantajosa significa proposta de menor preço? Então vou puxar aqui uma observação, senhores. OBS. Primeira observação da aula. Proposta mais vantajosa não necessariamente é a proposta de menor preço. Nós vamos ver um pouco mais à frente a diferença de modalidade de licitação para tipo de licitação. E quando nós formos falar de tipo de licitação, já adiantando, o tipo de licitação é um critério de julgamento. Ou seja, quando a administração pública for escolher a proposta mais vantajosa e não necessariamente a de menor preço, ela vai levar em consideração no julgamento objetivo alguns critérios. Que critérios são esses? A gente vai ver que esses critérios estão no artigo 45 da lei. Licitação do tipo menor preço, melhor técnica, técnica e preço ou maior lance e oferta. Um dos critérios do artigo 45 para escolher a proposta mais vantajosa é o menor preço. Só que não há na lei somente este critério. Pode ser o critério de maior lance ou oferta quando a administração pública estiver alienando um bem. A gente vai ver que as alienações desafiam licitação obrigatória de acordo com o artigo 37, inciso 21 da Constituição. Então, dizer na definição que licitação é um procedimento vinculado através do qual a administração pública escolhe a proposta mais vantajosa não necessariamente, observação, significa a licitação ou o tipo de licitação do menor preço. Porque pode ser melhor lance, melhor técnica, maior lance oferta, melhor técnica, técnica e preço. Se for no regime concorrencial de concessão para prestar serviço público, pode ser aquela concessionária que ofereça o pagamento da maior tarifa, o maior repasse, melhor dizendo, de uma tarifa para o poder público, poder concedente, cobra a menor tarifa do usuário, a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Então, existem na lei, não só na 8666 de 93, mas nas leis esparsas no ordenamento jurídico, várias hipóteses em que a vantagem para a administração não vai ser necessariamente uma vantagem atrelada ao preço. Imaginemos que a Polícia Civil queira comprar, o Estado do Rio de Janeiro, um helicóptero para a Polícia Civil. Ora, para a compra de um helicóptero, ainda que seja uma licitação internacional, por exemplo, que a gente vai ver mais à frente, mas o fator preponderante para a compra de um helicóptero não é necessariamente o preço, porque é um equipamento altamente sofisticado que o preço pode ser levado em consideração, mas necessariamente eu vou ter que levar em consideração também a técnica utilizada na produção daquele helicóptero. Então, possivelmente, o tipo de licitação aqui para a compra de um helicóptero para a Polícia Civil vai ser menor preço conjugado com melhor técnica. Por vezes, o preço vai ser até desconsiderado, a depender da natureza do objeto, do produto a ser adquirido pela administração pública. Então, menor preço não necessariamente é a proposta mais vantajosa. Um pouquinho mais à frente eu vou falar também da função regulatória da licitação. E em função regulatória da licitação, nós vamos ver que nem sempre o menor preço é a finalidade imediata da administração pública. Ela pode adquirir, por exemplo, bolas de futebol para a Secretaria de Educação de um município produzida por presos do sistema prisional. E aí uma empresa que produza bolas vai oferecer um menor preço para vender para a administração pública. Mas como a administração pública quer ressocializar aqueles presos que estão produzindo bolas de futebol para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Esporte daquele município, ela vai comprar ainda que o preço seja mais elevado.
porque ela tem uma função social de inclusão daqueles ex-detentos ou daqueles presos no sistema econômico daquela sociedade. Então, isso a gente vai ver um pouco mais à frente, chama-se função regulatória da licitação. Então, aqui na definição, continuando, é um procedimento administrativo vinculado através do qual a administração pública escolhe. Então, se é um processo de escolha, repare, tem de ser um processo de escolha, por óbvio, marcado pelo princípio da impessoalidade. Então, a impessoalidade, a finalidade, a legalidade, a moralidade são princípios que orientam o procedimento licitatório, que estão no artigo 37, caput da administração pública. Nós vamos ver que o princípio constitucional da licitação obrigatória está na Constituição do 3721. Então, se ele está no inciso do artigo 37, o princípio da licitação obrigatória, os princípios expressos da administração pública no caput do 37 também vão ser aplicados aqui. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos esses princípios vão reger a licitação. Ah, André, mas a licitação não tem princípios próprios? Tem, a gente vai examinar. Princípio do julgamento objetivo, princípio da vinculação ao instrumento convocatório, princípio da adjudicação compulsória, princípio da competitividade. São princípios chamados de correlatos pelo artigo 3º da 8666 de 93, que nós vamos examinar mais à frente. Mas aqui, lendo a definição, eu vejo, trata-se de um procedimento administrativo vinculado através do qual a administração pública escolhe a proposta mais vantajosa. Se é uma proposta, ela vai ter que examinar essa proposta. Qual é a proposta entre os interessados que vai trazer maior vantagem para a administração pública, que não necessariamente é econômica? Já falei isso há pouco. Então, esse julgamento, artigo 45 do 8666, vai ser marcado pelo julgamento objetivo. Então, o princípio da impessoalidade no direito administrativo vai se aplicar aqui também, além de outros princípios que vão reger aqui esse procedimento. Para a celebração de um futuro contrato administrativo, aqui é importante, ó. Então, senhores, normalmente a licitação ela vai anteceder, é uma fase que antecede o contrato administrativo, o negócio jurídico, que nós vamos estudar numa aula futura, né, quando falarmos de contratos administrativos. Então, a licitação é aquilo que o Celso Antônio Bandeira de Mello chama de ato condição. Ato condição. Então, se perguntarem, candidato, o que é um ato condição no direito administrativo? São determinados atos e procedimentos que antecedem um outro ato ou procedimento, sendo certo que isso é uma condição para a execução do ato seguinte. O Celso Antônio vai chamar isso de ato condição. Dê-me exemplos, André. Licitação e concurso público. Concurso público. São os dois exemplos do livro do Celso Antônio Bandeira de Mello. Ora, o concurso público seria um ato condição para quê? Para investidura. Investidura, nomeação, posse e exercício. Investidura, ato administrativo complexo. O candidato, você está se submetendo ao concurso de delegado, vai ser nomeado, vai tomar posse e entrar em exercício. Mas se é um cargo efetivo, você não poderá fazê-lo sem antes passar por um processo de seleção objetivo, chamado de concurso público. Então, o concurso público é um ato condição para a investidura, para nomeação e posse no cargo de delegado de polícia ou em qualquer outro. Outro exemplo, a licitação. A licitação é um ato condição para o futuro contrato administrativo que será celebrado entre a administração pública e o contratado. Então, na definição, mais vantajoso para a celebração de um futuro contrato administrativo visando a compra, alienação, tomada de um serviço ou realização de uma obra. Aqui, senhores, eu lembro do artigo 37, inciso 21 da Carta Constitucional. E aí, se o examinador na prova de delegado perguntar assim, candidato, o princípio da obrigatoriedade da licitação está onde? Está na Constituição. A morada é constitucional, é o artigo 3721. E o 3721 da Constituição vai dizer que a licitação é obrigatória para serviço, alienação, compra ou obra. Está aqui, ó, saco, metro mnemônico, saco. Serviço, alienação, compra ou obra. André, mas isso é uma idiotice, não serve para nada. Até a página 2, senhores. Então repare, certa feita caiu na prova do MP na lista do Superior do Ministério Público aqui no Rio de Janeiro. Não se aplica o princípio da obrigatoriedade da licitação. Letra A, serviço, letra B, alienação, letra C, compra, letra D, obra, letra E, transações. Então, ó, olha a questão que caiu no MP aqui no Rio, para a analista superior do MP. Não se aplica o princípio da obrigatoriedade da licitação. Para a letra A, serviço, B, obra, C, compra, letra D, compra, obra, serviço, alienação, compra, obra e letra E, transações. O candidato que lembrava desse método mnemônico marcou a letra E, ó, transações. Então, às vezes, método mnemônico talvez não ajude muito, ou ajude, né? O camarada que também precisa só do método mnemônico para gravar, André, é útil ou não é? Eu não sei, eu tenho dúvida. Às vezes eu acho que não é.
Então pode salvar, mas também pode ser uma idiotice, como isso aqui. Então, está aí para cada um. Caso queira decorar, decore. Se não quiser, leia a Constituição 37, 21. Tá nessa ordem o 21, André? Não tá nessa ordem. Mas não interessa a ordem. O que importa é você marcar na primeira fase uma questão objetiva para delegado e acertar a questão, ok? Então, voltando para cá. Ah, mas peraí. Uma outra observação aqui. A gente vai ver daqui a pouco a Lei 8666 de 93. E quando nós for ver o objeto da licitação lá na 8666, você vai ver que a 8666 fala em serviço, alienação, compra, obra ou locações. Então isso aqui é uma observação importante. Na Constituição não tem a palavra locações. Na 8666 de 93 tem a palavra locações. Não tem a palavra locações na Constituição. Mas na 8666 tem serviço, alienação, compra, obra ou locações. Tudo bem? André, o poder público ele pode ser locador ou locatário? Tem discussão aqui na doutrina, senhores. Que o poder público pode ser locatário, não há dúvida. E aí o poder público, como locatário, tem que fazer licitação. Agora, André, mas tem uma hipótese, que já estudei isso, lá no artigo 24, que se aquela casa for uma casa cuja, ou imóvel qualquer, né, as suas características próprias definirem que aquele é o melhor local, é a casa que tem características e peculiaridades próprias para satisfazer o interesse público, não teria licitação porque seria uma posição dispensável, não é isso? Está no artigo 24, a gente vai estudar. Então, por exemplo, a PGE do Rio de Janeiro quer alugar uma casa no município de Cabo Frio. No município de Cabo Frio tem várias casas. Ela quer alugar uma casa. Que casa? Aquela casa que fica em frente ao Fórum de Cabo Frio. Então, nesse caso, vai ter licitação? Não, essa é uma hipótese de dispensa de licitação. É uma hipótese de dispensa de licitação, se não me engano, está no artigo 24, 10, 11, 12, 13, está por ali. No 24, mas que, na verdade, a gente vai ver um pouco mais à frente, a natureza jurídica não é de dispensa, é de inexigibilidade por ausência de competitividade. O professor Marçal Stein Filho fala isso no livro dele, um consagrado livro de comentários da lei de licitação. Porque a gente vai ver que uma das hipóteses de inexigibilidade de licitação é quando não tem competitividade. E aquela casa é a mais propícia, é aquela, dentro de conveniência e oportunidade, a mais conveniente e oportuna para a administração pública alugar. Então, por mais que tenha uma casa lá na frente da Praia do Forte, por que o poder público vai alugar a casa em frente ao fórum ou em frente à Praia do Forte? É óbvio que vai ser em frente ao fórum, porque é mais conveniente e oportuno para os advogados do Estado, os procuradores, os estagiários irem ao fórum, voltarem. Então, neste caso, vai ter licitação? Não. A licitação vai ser dispensável. Para uma hipótese de locação, a administração pública funcionando como locatária. Mas o poder público, André, poderia ser locador? Aqui, senhores, duas correntes. Uma corrente que, inclusive, é que prevalece, vai dizer que não. Porque existem outros instrumentos do direito público e não do direito privado para que o poder público possa ceder a posse imediata de um bem que pertence ao poder público para um possível locatário. Então a hipótese em que o poder público fosse locador seria: o imóvel é da União, o imóvel é do Estado, é do município e eu quero ceder a posse direta daquele imóvel para um particular, se entender que há interesse público naquela relação jurídica. O que a doutrina majoritária vai dizer? Que existem instrumentos próprios do direito administrativo para satisfazer essa finalidade, que seria a cessão de uso de bem público. Então, por cessão de uso de bem público, que seria um instituto próprio, eu não celebraria um contrato de locação com base na lei de locações. Agora, há quem entenda que seria possível. Quando falar de bens públicos numa hora própria, nesse módulo, inclusive no módulo 2, nós vamos discutir esse ponto. Eu vou voltar a isso aqui. Então, só porque a administração pública, a Lei 8666 fala serviço, alienação, compra, obra ou locações. E aí, já adiantando que numa prova oral, o examinador, mesmo no ponto licitação, ele poderia ir a 8666, pedir para o candidato ler o artigo 1º do 8666, que vai falar isso, locações, e perguntar: mas peraí, candidato, a administração pública ela vai ser locadora ou locatária do imóvel? Locatária não tem dúvida, tem que ter licitação, caso de dispensa, se as características do imóvel condicionarem a sua escolha. Mas não é dispensa porque seria inexigibilidade, vou falar isso mais à frente, segundo a doutrina. Agora, e ela sendo locadora? Aí tem controvérsia, se poderia ou não, tudo bem? E eu vou voltar a isso na aula de bens públicos. Mas aqui seguindo, então, como é que nós fecharíamos a definição de licitação? É um procedimento administrativo vinculado, mas por que é vinculado? Porque, senhores, nós vamos ver aqui que, a depender da modalidade, o legislador vai dizer: olha, as fases não é um procedimento. O que é um procedimento administrativo, senhores? Prova oral, candidato, o que é procedimento administrativo? Lembre, procedimento vem de procedere. Procedere vem de caminhar para frente, conjunto de atos que voltados para frente visam a prática de um ato final.
procedere. Procedimento vem de procedere. Procedere significa caminhar para frente. Conjunto de atos que voltados para frente visam a prática de um ato final. O primeiro ato da fase externa é o edital. Depois a habilitação, depois julgamento, depois a adjudicação, depois a homologação. Conjunto de atos, conjunto de atos que voltados para frente visam a prática de um ato final. Conjunto de atos que voltados para frente visam a prática de um ato final. Ora, então o procedimento licitatório na fase externa, eu inicio com o edital. Depois do edital eu tenho, via de regra, na 8666, eu tenho a edital, concorrência, não, edital, habilitação, julgamento, homologação e adjudicação. Edital é um ato normativo, habilitação, julgamento, homologação, adjudicação. Conjunto de atos que voltados para frente visam o ato final, que é a adjudicação. O que é a adjudicação? Entrega do objeto da licitação, a entrega jurídica do objeto da licitação para o vencedor do certame. Ora, então eu tenho um conjunto lógico de atos voltados para frente que visam a prática do ato final. Procedimento administrativo. E por que é vinculado? Porque a administração pública não tem a discricionariedade de inverter essas fases. Ah, André, mas espera aí, lá no pregão que nós vamos estudar, eu tenho primeiro o julgamento, depois a homologação. Ah, sim. Primeiro julgamento, depois a habilitação. Sim, nós temos. Mas por que o administrador quer, senhores? Não, porque a lei do pregão 10.520/2002 fala isso. Então aqui não há discricionariedade, salvo quando a lei disser, a lei de PPP, por exemplo, vai dizer, olha, inverter as fases é uma possibilidade se o administrador entender conveniente e oportuno. Então aqui eu tenho uma margem de discricionariedade, mas não em face de todos os atos. Eu consigo encontrar alguma discricionariedade. Então poderia o examinador perguntar assim, candidato, no procedimento licitatório, o encadeamento de atos que vão formar o procedimento, ele é estritamente vinculado? Qual seria a resposta? Depende. Na 8666 é. Porque a 8666 não tem previsão de inversão de fases. Agora, no pregão, também é. Porque no pregão, necessariamente, a gente vai ver o rito do pregão mais à frente, primeiro eu julgo para depois eu habilitar. Agora, se eu for na lei de PPP, por exemplo, aí já muda. Porque na lei de PPP, que é um contrato administrativo especial de concessão na modalidade administrativa patrocinada, na lei de PPP 11.079/2005, quando você vai lá ao rito, se eu não me engano, no artigo 10 seguinte, você vai ver que a lei disse, olha, o administrador, no caso concreto, você pode entender que é mais razoável, mais conveniente e oportuno você inverter as fases. Você julga, depois habilita. Em outro caso, você primeiro habilita, depois julga. Quem vai dizer se vai inverter ou não é você. Aí aqui o legislador deu ao administrador algum grau de discricionariedade. Mas aí é neste procedimento próprio que é o procedimento da PPP. Então, via de regra, a doutrina vai escrever que a licitação é um procedimento administrativo vinculado, através do qual a administração pública escolhe dentre os interessados a proposta mais vantajosa, que nem sempre é o menor preço, já falei. Para a celebração de um futuro contrato administrativo com a administração pública. Contrato para quê? Para compra, serviço, alienação, obra. E na 8666, também locações. Discussão, é locação como locatário ou é locação como locador? Duas correntes, já falei isso. Então acho que exaurimos aqui essa definição do que é uma licitação. Até aí tudo bem? Tranquilo? Vamos em frente. Bom, seguindo, qual seria o fundamento constitucional da licitação, né? Ou seja, a licitação vai ter um fundamento constitucional. Eu acabei de falar acerca disso, né? Ou seja, alguns autores, olha esse slide, como Celso Antônio Bandeira de Mello, vão dizer que a licitação é um ato-condição. Como eu já expliquei isso, eu vou passar à frente esse slide. E aí vem o 3721. Ressalvados casos previstos especificados na legislação, aqui já sai uma outra informação importante, observação. Olha a técnica de redação legislativa aqui, senhores. O legislador começa pela exceção. Ah, André, mas se é a exceção que vem primeiro, é a exceção a uma regra, sem dúvida. E que regra é essa? Princípio da licitação obrigatória. E esse princípio da licitação obrigatória ocorrerá quando? Quando for serviço, alienação, compra, obra ou locações no 8666 de 93. E aí a Constituição falou assim, olha, ressalvado alguns casos previstos na legislação, que a doutrina vai usar chamar de contratação direta, que nós vamos estudar todas as hipóteses aqui, licitação dispensável, dispensada, fracassada, deserta, inexigível, ou seja, não se tratando de uma hipótese de contratação direta, que a gente vai estudar todas elas, a licitação é obrigatória. É obrigatória para, serviço, alienação, ou serviço, compra, alienação,
mediante processo de licitação para obra. Tá aqui, ó, obra, serviço, compra e alienação. Ó. Serviço, alienação, compra e obra. Essa questão matava uma questão lá na prova do MP para analista superior do MP, né? Já falei. Serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade, princípio da isonomia e igualdade, nas condições de todos os contratantes. E cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições da efetiva proposta. Aqui tem uma outra observação que eu vou adiantar, mas isso aqui é lá da aula de contrato, né? Nos contratos administrativos que vamos ver lá na frente. Os contratos administrativos, senhores, são negócios jurídicos marcados pelo desequilíbrio entre as partes, administração pública contratante, particular contratado via de regra. Nós vamos estudar na aula de contratos as chamadas cláusulas exorbitantes do artigo 58. E uma das cláusulas exorbitantes é a alteração lateral dos contratos, das cláusulas contratuais. A gente vai especificar isso na aula própria. E aí a administração pública pode mudar aquele contrato, ou seja, no contrato administrativo, eu contratado tenho que me submeter a possíveis alterações, obviamente com limites, que a administração pública possa fazer naquele negócio jurídico. Então, essa relação jurídica, ela é desequilibrada. Só que existe um mecanismo, não para voltar a relação para um equilíbrio perfeito, porque equilíbrio perfeito não vai ter, porque é uma relação de direito público, mas para salvaguardar alguns direitos do contratado, que é o princípio do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Esse princípio favorece o contratado. Aí vem a pergunta de prova. O princípio do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, senhores, nasce com o contrato? A resposta aqui é não, ó. Não nasce com o contrato. Ele nasce antes do contrato, senhores. Ele nasce ainda na proposta de licitação. Ou seja, que é o ato condição, como disse Celso Antônio Bandeira de Mello, a própria celebração do contrato administrativo que virá a seguir. Então, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Que estabeleça igualdade de condições entre todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas condições da efetiva proposta. Proposta de quê, senhores? Proposta na licitação. Proposta na licitação, já assegurando o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E aí você conjuga isso aqui, puxa uma remissão lá para o artigo 65, parágrafo 5º da Lei de Licitação. Porque isso aqui eu vou falar na aula de contrato, eu vou voltar a esse tema. Então, o fato do princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato assegurar o contrato antes mesmo da sua existência, tem dois fundamentos. Um deles é constitucional, é esse aqui. O outro está no 65, parágrafo 5º da 8666 de 93. Então, quando chegar lá na aula de contrato, eu vou voltar a essa mesma observação, justamente para massificar isso na sua cabeça. Então, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirão exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis a garantir o cumprimento das obrigações. Então, aqui na Constituição, nós temos o princípio da obrigatoriedade da licitação. Tudo bem até aí? Beleza. Aí vem a pergunta, né? Que nós, inclusive, já respondemos parte dela. Qual é a natureza jurídica da lei de licitação? Ou melhor dizendo, qual é a natureza jurídica da licitação? Isso a gente já respondeu. A natureza jurídica da lei da licitação é de procedimento administrativo vinculado. Só que se eu quiser ir além nessa pergunta, eu poderia, examinador, perguntar o seguinte: qual é a natureza jurídica dessa lei? Mas de que lei, André? Da 8666 de 93. Mas da onde sai a 8666 de 93? Ora, senhores, sai do próprio artigo 37 da Constituição, inciso 21, artigo 37 e 21, que a gente acabou de ver. O que está no 37 e 21 da Constituição, senhores? O princípio da obrigatoriedade da licitação. Mas eu pergunto, a Constituição, a gente leu junto o 37 e 21, a Constituição diz quem deve licitar? A Constituição diz quais são as modalidades de licitação? A Constituição diz quais são os tipos de licitação? A Constituição diz quais são os recursos cabíveis? Não diz nada disso. Então, não há como aqui negar que esta norma, lá naquela célebre classificação do professor José Afonso da Silva, é uma norma constitucional de eficácia limitada. Ela depende de regulamentação de lei infraconstitucional para gerar efeitos. Então, se eu te perguntar numa prova, a natureza jurídica do artigo 37, inciso 21, no direito constitucional, segundo a classificação brasileira de José Afonso da Silva, a aplicabilidade das normas constitucionais é uma norma constitucional de eficácia plena, contida ou limitada? O 37 e 21 da Constituição é uma norma constitucional de eficácia limitada. Ela depende de regulamentação de lei infraconstitucional para poder gerar efeitos. Ah, André, mas eu estou estudando constitucional aqui e eu lembro que José Afonso falava, né?
que existem pelo menos 2 efeitos, mesmo na nova Constituição de eficácia plena. Sim, revogar as normas anteriores à Constituição, que disciplinem em matéria diversa a da dela, e impedir que o legislador constitucional uma de efeito negativo, uma de efeito positivo, e impedir que o legislador infraconstitucional legisle em sentido contrário. Isso você estuda em direito constitucional. Então repare que eu estou aqui numa banca de administrativo. Eu estou falando de licitação, eu estou falando do 3721, mas nada me impede de fazer uma pergunta de constitucional. E aí, cada vez mais, senhores, os concursos públicos vêm trazendo questões multidisciplinares. É só você pegar a prova de delegado do Rio de Janeiro de 2009. Ele perguntou acerca da trespasse na lei de falência e no Código Civil. Trespasse da lei de falência, artigo 50 da lei de falência, é um instituto do direito empresarial. E ele perguntou na segunda fase numa prova de direito civil. Então, isso já faz 11 anos. Ou seja, 12 anos. Foi lá no concurso de 2009. Então, repare, vá se preparando para responder questões que não vão versar só sobre administrativo, vão versar sobre administrativo com medicina legal, administrativo com constitucional, administrativo com penal, administrativo com processo penal. Então eu poderia ficar aqui formulando por horas e horas questões multidisciplinares. É óbvio que sempre que eu puder eu vou trazer, como estou trazendo aqui. Mas isso é a tônica dos concursos mais profundos para delegado, inclusive o do Rio de Janeiro e de outros estados, que têm aprofundado nessas discussões. Então, estou chegando ao final desse primeiro bloco. E aí vou voltar no segundo bloco explicando qual é a natureza jurídica da Lei 8666 de 93, ok? Aguardo os senhores lá. Um abraço, fiquem com Deus.